aqui com a gente agora. Eu queria uma grande salva de palmas para o meu amigo Alexandre Gomes. Não sabia nem a data de hoje mais na hora de preencher ali o papel. Olha só, essa história é pesada. Essa história é pesada. Mas, boa tarde todo mundo, boa tarde, queridos, boa tarde vocês que vieram, boa tarde vocês que querem subir na carreira. A minha história é uma história bem curta, mas é uma história cheia de grandes marcas. E sabe o que é o mais interessante? Vocês não precisam esperar o dia chegar para vocês dizerem, o Bruno tinha razão. Porque eu vou dar para vocês um monte de evidências de como o Bruno tem razão. E é interessante que a gente não combinou. Eu nem sabia que o Bruno ia estar aqui antes de mim. Mas vários dos exemplos que ele deu foram exemplos que aconteceram comigo. E a minha história, ela começa como a da maioria de vocês. A gente quer fazer um vestibular, a gente quer entrar no mercado de trabalho, a gente quer se especializar, a gente quer aprender uma nova profissão. Eu passei no vestibular para Ciência da Computação na UNB, aqui em Brasília. Assim que eu entrei na UNB, eu tinha que fazer uma disciplina chamada Programação Orientada a Objetos. Vocês já devem saber do que se trata. E nesse semestre que eu fui fazer essa disciplina, um professor chamado Fernando Albuquerque resolveu fazer um experimento. E o experimento dele era o seguinte: tradicionalmente, a disciplina de Programação Orientada a Objetos era lecionada em C++, que era a tecnologia predominante da época. E o professor Fernando Albuquerque resolveu mudar essa disciplina. Resolveu ministrar a disciplina Programação Orientada a Objetos numa nova tecnologia que estava surgindo na época. Uma tal da tecnologia Java. Só que esse tal de Java, ninguém sabia o que era. Ninguém fazia ideia de para que diabo servia isso daí. Ninguém usava essa tecnologia Java. Não existia mercado de trabalho para essa tecnologia. Não existia nenhuma perspectiva profissional para o uso dessa tecnologia. O professor Fernando Albuquerque, a quem eu devo muita gratidão, ele adotou o livro o Core Java na disciplina dele, que se tornou o meu livro de cabeceira. Se tornou um livro que eu li e reli inúmeras e inúmeras vezes. E é importante a gente fazer um paralelo nesse momento aqui, tá? Eu estou falando aí de 1996. Eu estou falando numa época que o Java tinha acabado de ser criado. Eu estou falando de um momento onde a empresa destaque, aquela empresa inovadora, aquela empresa que estava arregaçando o mercado, era uma empresa chamada Sun Microsystems, que hoje talvez vocês nem conheçam. Eu estou falando de uma época que existiam grandes eventos, que eram grandes referências. Era como é que é aquela peregrinação que o pessoal faz? Era a grande peregrinação que os desenvolvedores faziam todo ano. Evento que juntava quantas pessoas, Bruno? 25 mil pessoas num único evento para falar de uma única tecnologia. A gente está falando de uma época onde um jovem menino fazia palestras dizendo que essa tecnologia Java iria mudar completamente a forma com que a gente lidava com dispositivos. Ele andava com o diabo de um anel e ele dizia, esse anel vai carregar as suas informações. E através desse anel você vai poder fazer isso e aquilo outro. Ele mostrava uns dispositivos do tamanho de uma moeda e dizia que esses dispositivos iam se comunicar um com o outro, sabe-se lá para quê. Ele falava de uma tal da tecnologia Gini, que até hoje eu não entendo para que serve. Ele falava de que canetas iriam rodar Java, cafeteiras iam rodar Java, geladeiras iam rodar Java. E a internet deixaria de ser uma internet de computadores, uma rede de computadores, para se tornar uma rede das coisas. Isso em 1996, 1997. Corta para mim. Estou eu lá na UNB. Java Card, puta merda, o Java Card. Corta para mim. Estou eu lá na UNB, estudando a porra do Java, que não servia para nada, e quando você começa uma faculdade, o que você quer? Um estágio. Você quer trabalhar, você quer entrar no mercado de trabalho. E aí você começa aquela loucura. Aqui em Brasília tinha o CIEE, que disponibilizava vagas de estágio. Nem sei se isso existe hoje ainda. E na época, no CIEE, eu consegui uma vaga, adivinha onde? Querida? No Banco do Brasil. No Banco do Brasil. O meu primeiro estágio foi no Banco do Brasil.
Banco do Brasil esse, aliás, vale informar, que foi um dos pioneiros na adoção da tecnologia Java aqui no Brasil, graças ao nosso ilustre Bruno Souza. Se você passa raiva hoje com o Java do Banco do Brasil, é por causa do Bruno Souza. Só que, para minha infelicidade, eu fui contratado no Banco do Brasil para fazer uma tal de microfilmagens de documento. Não tinha absolutamente nada a ver com tecnologia, nada a ver com computação. Para quem não sabe o que é microfilmagem, é basicamente você escanear toda aquela papelada que circula dentro de uma agência bancária durante o dia. Essa papelada, ela é levada a um determinado lugar e você tem que escanear essa desgrama. Ah, talvez eu tenha esquecido de falar. Esse trabalho, ele acontece à noite. E eu, que tinha uma carga de estudos na UNB o dia inteiro, quem estuda aí na UNB sabe como que é, eu trabalhava das 6 à meia-noite na UNB, lá no Banco do Brasil, fazendo escaneamento de documentos, de movimentação bancária. Desnecessário. Bruno, é para dar um momento. É um suspense. Desnecessário dizer que isso não era nem um pouco legal, isso não era nem um pouco interessante, eu não estava nem um pouco satisfeito com esse tipo de estágio, afinal, eu não estudei que nem um condenado para entrar numa universidade pública para fazer digitalização de contas de luz e de água de 6 à meia-noite. Só que aí, pelo fato de eu ter trabalhado durante 6 meses, de 6 à meia-noite, no Banco do Brasil, eu me dispus a uma vaga que estava quicando lá no Departamento de Ciência da Computação e que ninguém queria assumir. Uma nova vaga de estágio. Uma vaga de estágio que era à noite também, mas que dessa vez era numa empresa de tecnologia. Eu falei, opa, essa é a minha oportunidade de sair da microfilmagem de documentos e entrar efetivamente no mercado de trabalho de tecnologia. Só que, mal sabia eu que a vaga não era para desenvolvimento em Java, era uma vaga para suporte telefônico. Era uma empresa que era uma provedora de internet, uma provedora extremamente pequena, com algumas dezenas de usuários. Na época que a internet era discada, não sei se vocês pegaram esse processo. E eu passava a noite inteira atendendo o telefone, ajudando os clientes dessa empresa a se conectarem na internet. Só que, pelo fato de eu estar trabalhando nessa empresa, eu fiquei sabendo através de um colega que trabalhava comigo, o colega do turno vespertino, que hoje, na verdade amanhã, seria o último dia de inscrição para um concurso que estava com inscrições abertas. Estamos falando de 97. Nessa época, não existia abundância de concursos públicos. Nessa época, pelo contrário, a gente vinha de um período aí de 15, 10 anos sem qualquer tipo de seleção pública. E pelo fato de eu estar nessa empresa, eu conheci um colega lá que me disse, olha, amanhã é o último dia de vaga para inscrição, é o último dia de inscrição para o concurso do SERPRO. Adivinha? Eu fiz a inscrição para o concurso do SERPRO e passei em segundo lugar no concurso do SERPRO. Muito bom. Finalmente eu vou trabalhar com desenvolvimento de software, finalmente eu vou trabalhar com Java, que naquela época tinha se tornado a minha paixão. E aí, assumo o concurso do SERPRO, sou nomeado, vou discutir com o RH onde é que eu vou trabalhar, e eles me colocam para trabalhar com Lotus Notes. Provavelmente vocês não fazem ideia do que é isso, sorte de vocês, não serve para nada esse negócio, mas foi algo muito popular naquela época, estamos falando ainda de 97. Só que aí olha que interessante, pelo fato de eu estar no SERPRO, a gente lidava muito com os fornecedores do SERPRO, e um dos fornecedores do SERPRO era a Oracle, e a Oracle nessa época, ela fazia muito assédio aos funcionários do SERPRO, sobretudo aqueles que ela percebia que tinha um desenrolar técnico um pouco mais avançado. E a Oracle, nesse momento, enquanto eu estava trabalhando no SERPRO, ela me ofereceu uma vaga de trabalho nela, para eu trabalhar na Oracle. Eis que eu saio do SERPRO e vou para a Oracle, trabalhar com, agora sim, trabalhar com Java dentro da Oracle. Fiquei lá na Oracle durante um tempo, até que um belo dia, aparece um diretor do SERPRO para fazer uma reunião de negócios, uma reunião de projeto lá dentro da Oracle. Esse cara me vê, fala assim, ué,
por que o Alexandre está aqui? O Alexandre não é do Serpro? O cara da Oracle diz, não, o Alexandre agora trabalha para a gente. Mas vocês continuam roubando funcionários do Serpro? Não, veja bem, não é bem assim. Cara, o Serpro, a Oracle, o Serpro é o maior cliente da Oracle. Tem certeza que é assim que você vai cultivar a nossa relação? Resultado, eu fui demitido da Oracle por causa dessa relação comercial com o Serpro. E não bastasse eu ter sido demitido, esse diretor do Serpro, ele me deu a ilustre oportunidade de voltar a trabalhar para o Serpro. Então, olha que interessante, reverteram a minha demissão lá no Serpro, eu tive que voltar com o rabinho no meio das pernas, sem graça que só, e lidar com todas aquelas pessoas para quem eu tinha havia me despedido, porque eu estava saindo do Serpro indo para uma puta multinacional. Depois de 15 dias que eu estava de volta no Serpro, a Oracle me liga e fala, Alexandre, a gente sabe que você não quer trabalhar no Serpro e a gente tem uma vaga para você num parceiro nosso. Eu falei, eu quero trabalhar num parceiro da Oracle, não quero ficar aqui no Serpro. Eu saí da Oracle e fui trabalhar nesse parceiro, que era uma empreseta de menos de 20 pessoas. Uma empresinha muito pequena. Putz, eu, que já estava no serviço público, no Serpro, fui para a Oracle, com uma puta multinacional, agora eu tive que voltar a trabalhar dentro de uma empresinha de menos de 20 pessoas. Só que mal sabia eu que essa empresinha de menos de 20 pessoas, em muito pouco tempo, ela se tornaria um centro oficial de treinamentos da Sun Microsystems. E essa empresa me tornou um instrutor oficial Java no Brasil. Ou seja, essa empresa me credenciou com o cara que forma profissionais em Java no Brasil. E essa chancela me abriu um monte de portas. Não só em termos de projeto, mas em termos de contato e de rede também. Só que... Uai, saiu aqui. Volta. Só que, nessa empresa, eu que vinha trabalhando com web, tive que trabalhar com automação bancária. Que é uma coisa interessante, mas não é a coisa mais legal naquele momento. Porque naquele momento, o que estava bombando era o desenvolvimento web, o que estava emergindo. Aí a gente está falando por volta dos anos 2000. E eu queria trabalhar com web, mas essa empresa me colocou para trabalhar com desenvolvimento de automação bancária. Tudo bem, fazemos o que tem que ser feito. E aí, nessa época, em 2000, surgiu um concurso de aplicativos para dispositivos móveis. Um concurso de aplicativos para telefone celular. Um concurso promovido pela Motorola e a Nextel. Eu participei desse concurso, eu não tinha muita ideia. Adivinha o que eu submeti? Um projeto, uma proposta de um projeto de uma aplicação de automação bancária. E não é que eu ganhei esse concurso? E por eu estar trabalhando com automação bancária, a única ideia que me veio na cabeça foi uma proposta do mercado financeiro, foi o que na época, hoje se chama de fintech, e eu acabei ganhando esse concurso. E esse concurso me deu uma puta projeção, porque eu saí na capa do correio... Pira na inovação. E com esse concurso, eu saí na capa do Correio Brasiliense, eu tive destaque no Jornal de Brasília, eu dei entrevista na televisão, aconteceram um monte de coisas, até que eu recebi uma ligação. Uma ligação do chefe dos instrutores da Sun, né? Eu era um instrutor oficial, mas existia o instrutor dos instrutores, me ligando dizendo, Alexandre, eu estou saindo da Sun, eu estou montando uma empresa de treinamentos para concorrer com a Sun. Você quer ser meu sócio? Esse cara, ele tinha sido o meu professor na UNB. A gente não se conhecia muito bem, a gente não tinha uma relação. Mas pelo fato de eu ter vencido o concurso, isso me deu uma notoriedade que fez ele me ligar e falou assim, eu quero você como sendo o meu sócio. Eu falei, opa, topo na hora. Só que eu teria que me mudar para São Paulo. Mas assim eu fiz. Me mudei para São Paulo, isso a gente está falando de 2001, e fui morar em São Paulo para ter a minha primeira empresa. E por eu estar em São Paulo, eu comecei a conhecer pessoas
eu conheci o Cláudio Miranda, eu já conhecia o Bruno, porque ele era uma pessoa muito, muito pública, até que um belo dia, lá em São Paulo, eu recebo uma ligação. Uma ligação é como se hoje você recebesse uma ligação de quem? Deixa eu pensar aqui. Não sei. Quem é uma pessoa de muito destaque no Brasil hoje? Luciano Huck? Não, acho que não é equivalente, não. Na área de TI. Hã? Ninguém conhece o Tonico, não. Não tem muito equivalente. Mas enfim, Bruno Souza me liga, 2001, dizendo, Ale, você quer ir para o Java One? Eu tenho um ingresso para você. Por que isso? Por causa da notoriedade que eu havia ganho no concurso que me levou para São Paulo, que me fez a participar de eventos e me fez me tornar lembrado na cabeça do Bruno. Eu falei, opa, Bruno, quero sim. Foi meu primeiro Java One em 2001. E a partir daí, foi exatamente o que ele falou. Palestra atrás de palestra, evento atrás de evento, e a gente foi eu fui construindo a minha rede, conhecendo muitas pessoas, me fazendo muito conhecido, até que a empresa quebrou. Mentira, a gente desistiu da empresa, porque eu não aguentava a vida em São Paulo, eu morria de saudade de Brasília. Eu queria voltar para Brasília. Eu larguei tudo lá em São Paulo, larguei a empresa de treinamentos que a gente tinha, e eu voltei para Brasília para poder recomeçar uma vida. E por eu anunciar a minha volta para Brasília, um amigo meu me liga e falou assim, você está voltando para Brasília? Eu falei, tô. Mas eu não tenho nada. Ele falou assim, por que você não vai trabalhar para a gente? E era uma proposta da Sun Microsystems, para eu trabalhar para ela. E naquela época ela me ofereceu um salário que acho que até hoje eu nunca mais recebi. Eu lembro direitinho, em 2001, 2002, a Sun me ofereceu um salário de 14 mil reais. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E eu que saí de uma situação completamente zerada, de fracasso, por estar voltando para Brasília, por ter conhecido muitas pessoas, a Sun falou, ei, preciso de alguém com seu perfil aqui em Brasília. Voltei para Brasília e fui trabalhar para a Sun, no projeto do Loterias. Só que o projeto não era uma bosta, o meu trabalho era uma bosta, porque era um trabalho de relacionamento, não era um trabalho técnico, não era um trabalho de resolver problemas técnicos, era um trabalho de resolver problemas sociais, né, de resolver conflitos, basicamente, entre cliente e fornecedor, e múltiplos fornecedores. E aí o fato é que eu não aguentei um ano trabalhando na Sun, e resolvi sair fora da Sun. E quando eu fui sair da Sun, eis que um amigo meu falou assim, ei, uai, meu mouse parou, é? Um amigo meu falou assim, você está saindo da Sun? Por que você não monta uma empresa comigo, então? E foi aí que eu montei a CIA Tecnologia, essa empresa que o Bruno mencionou, que foi uma empresa onde a Karine trabalhou comigo, uma empresa onde a gente tinha um baita orgulho de trabalhar, uma empresa na qual a gente chegou numa métrica de 5 anos de turnover, ou seja, a gente tinha a média, as pessoas passavam 5 anos sem sair da empresa, uma empresa que foi muito criada, a imagem e semelhança da Suma, que era uma empresa do Bruno. E o mote da Suma era basicamente assim, se ninguém resolver o seu problema, chama a gente que a gente resolve, porque nós somos os mais fodas aqui. E durante muito tempo a gente conseguiu manter essa autoestima e essa humildade elevada, e a entrega também acontecendo. Até que as coisas começaram a desandar. Quando você acha que está tudo funcionando muito bem, as coisas começam a degringolar. Você começa a delegar muita coisa, você começa a colocar muita responsabilidade na mão de forma muito pulverizada, e você vai perdendo o controle da situação.
E pelo fato das coisas terem começado a degringolar, eu quis sair da empresa. Eu não me identificava mais com aquela empresa. A empresa começou a ser ocupada por profissionais que não tinham a mesma competência que a gente tinha há alguns anos atrás. A empresa começou a passar por situações de projeto que a gente nunca tinha passado em 15 anos anteriores. A empresa começou a receber determinados tipos de reclamação de cliente que para mim eram vergonhosas, completamente constrangedoras. E eu quis desistir. Eu falei, cara, essa história não pode terminar com uma desistência. Se é para desistir, vamos desistir no auge. Não vamos desistir na baixa, vamos desistir na alta. E foi pelo fato da empresa ter ido para o buraco, que a gente caiu para dentro e reconstruiu a empresa, reconquistou os clientes, reconquistou a moral da empresa, reconquistou a autoridade da empresa, ao ponto da gente receber uma proposta de aquisição da empresa. Uma outra empresa fez uma proposta de comprar a nossa empresa. Opa! Num cenário onde a gente estava com uma baita dívida, num cenário onde a gente tinha ainda problemas de projeto, num cenário onde a cultura corporativa não era exatamente a cultura que eu queria, veio uma outra empresa e falou, ei, eu quero comprar a sua empresa. Maravilha! É isso que eu precisava para mim. E fechamos o negócio de aquisição da empresa. O que é? Tá. Fechamos é que o meu mouse parou de funcionar aqui por algum motivo. Fechamos o negócio de aquisição da empresa. Eu vendi a empresa. Só que eu não recebi o dinheiro da empresa. A empresa que comprou, ela não honrou com o pagamento conforme combinado. E pelo fato dela não ter honrado o pagamento conforme combinado, eu tive que recomeçar o jogo. Eu tive que abrir uma nova empresa. Só que essa nova empresa, eu abri de uma forma diferente. Eu abri uma eu-presa. Então, eu sozinho, depois de 15, 16 anos de experiência, eu participei de licitação, eu participei de processos de negociação, eu participei de entregas de projeto, eu participei de renovação de contrato com o governo aqui em Brasília, tudo eu sozinho. Só que parecia muito sedutor eu trabalhar sozinho, parecia muito leve trabalhar sozinho, sem ter a dor de cabeça com sócio, sem ter folha de pagamento milionária, sem ter problemas de RH com funcionário que sai, contratação de funcionário, essa coisa toda. Mas pelo fato de eu ser uma empresa desse tamanhozinho, trabalhando em projetos de alta relevância no poder público, eu levei uma baita de uma rasteira, porque eu estava ocupando espaços que não deveriam ser meus. Eu estava ocupando espaços que deveriam ser de empresas grandes. E eu comecei a incomodar muita gente. E eu levei uma baita banda. Na verdade, eu caí num esquema de dar uma entrevista, e na entrevista que eu dei, distorceram completamente a minha história e fizeram uma cagada fenomenal com a minha imagem. E isso me destruiu, acabou comigo. Chorei durante uns 3 dias seguidos, porque eu não acumulei nada ao longo dessa trajetória, a não ser o respeito e a admiração das pessoas para quem eu trabalhei e com quem eu trabalhei. E, de repente, essas pessoas começaram a questionar toda essa admiração que elas tiveram por mim. E foi pelo fato disso ter acontecido comigo, pelo fato de eu ter levado essa rasteira, pelo fato de eu ter sofrido esse assassinato de reputação, como diz o livro, é que eu resolvi empurrar a minha vaquinha no precipício. É que eu resolvi mudar completamente a minha carreira. Eu abandonei projetos com o governo, eu abandonei projetos corporativos de qualquer ordem, eu abandonei a prestação de serviços técnicos e eu entrei numa linha profissional completamente diferente, trabalhando muito mais com o digital, muito mais com o infoproduto, que se compatibiliza muito mais com as minhas restrições de vida, com aquilo que eu quero para a minha vida. E pelo fato de eu ter tomado essa decisão, porque eu levei essa rasteira, é que hoje eu comecei o meu 4º negócio, eu me desliguei completamente do governo,
eu não participo mais de licitações, de reuniões burocráticas e improdutivas. Eu tenho tempo, eu sou completamente dono do meu tempo para tomar um café no meio da tarde, se você quiser, para fazer a minha atividade física no meio do dia, na hora que eu quiser, porque eu tenho autonomia das minhas prioridades. E o mais importante de tudo, eu não quero matar ninguém e eu durmo super bem à noite. Dormir super bem. Vocês têm noção o que é colocar a cabeça no travesseiro sem ter um problema para resolver amanhã? Colocar a cabeça no travesseiro sem querer matar ninguém? Colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, amanhã eu só vou repetir o que eu fiz hoje. Eu não tenho nenhum... Como é que eles falam? Matar um leão por dia é fácil, difícil é desviar das antas, né? Eu não tenho nenhum leão para matar por dia e nenhuma anta para desviar. Isso, obviamente, até aparecer a próxima bomba, que certamente vai aparecer. Quando as coisas estão bem, alguma merda acontece. Mas o que eu quero que vocês percebam é que nessa minha trajetória, eu sempre tive coisas muito positivas que aconteceram comigo, seguidas de coisas muito negativas. E foram justamente essas coisas negativas que me fizeram dar o próximo passo, que me fizeram ir um pouco mais além. Se eu não tivesse aceitado um trabalho de microfilmagem de 8 à meia-noite, de 6 horas da tarde à meia-noite, eu não teria conhecido o Bruno Souza, eu não teria feito palestra no Java One, eu não teria me tornado, igual o Bruno falou aqui, uma das 3 pessoas que começou o Java no Brasil, sei lá se isso é verdade ou não. E de repente eu poderia terminar essa palestra com um monte de memes motivacionais, falando de oportunidades e essa coisa toda para vocês. Mas não é isso que eu quero falar, não. A minha mensagem principal, ela é uma só. As oportunidades, e é isso que eu quero que vocês levem, as oportunidades da nossa carreira, elas não chegam a cavalo branco. Elas não chegam com um tapete vermelho para você passar por cima. As oportunidades, quando elas chegam, elas não são claras. Você não entende aquilo como uma oportunidade. Elas não são óbvias necessariamente. E aí, sendo bem brega e bem clichê, é como diz o Steve Jobs, você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você só consegue conectar os pontos quando você olha para trás. Hoje, olhando para os meus 20 e alguma coisa anos de profissão, tudo fez muito sentido. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. E ainda, pegando o Steve Jobs, de fato, isso aí eu tenho que dar o braço a torcer. Obstáculos são as oportunidades disfarçadas. E talvez eu poderia ter chamado essa apresentação de tenha êxito em seus problemas. Mas eu preferi contar a história do desenvolvedor mais azarado e mais sortudo que vocês já conheceram. Prazer, meu nome é Alexandre Gomes. Um ótimo evento para vocês, tá bom? Eu não, eles têm 1 minuto para perguntas, né? Eu não tenho, não. Perguntas? Perguntas? Não tem o que perguntar, né? Perguntar o quê? Como é que eu tive estômago? Como é que eu sobrevivi? Como é que eu não matei ninguém? Tem alguma pergunta, algum comentário? Alguém está passando uma situação semelhante nesse exato momento? Está no famoso, está no inferno, abraço o diabo? Não, está todo mundo no auge. Relaxa, que a merda vai acontecer. Fala aí. Boa tarde, Alexandre. Meu nome é Yuri. E você falou que está trabalhando com infoproduto. Eu estou me aventurando nesse mundo, só que é um troço muito doido. Como é que começa? Começa com o que o Bruno falou. Compartilhando. Já começa se apresentando para o mercado
dizendo quem você é, o que você faz e o quão bom você é naquela coisa. Lembra que o Bruno falou de confiança? No mundo do infoproduto, as pessoas não compram de você porque você trabalhou em lugar X, Y, Z, porque você tem o título A, B ou C. As pessoas compram de você porque elas confiam em você, porque elas enxergam em você uma autoridade. E a gente tende a achar que a autoridade é uma coisa absoluta. Ou você tem autoridade ou você não tem autoridade. Isso não é verdade. Eu aprendi isso muito recentemente. Autoridade é um conceito relativo. Então pode ser que para essa primeira fileira aqui, eu sou autoridade em alguma coisa, mas para a fileira do fundo eu não sou autoridade. Pode ser que para as pessoas que me ouvem tocar violão, eu sou uma autoridade e eu sei música pra caramba. Mas para a galera aqui do Clube do Choro, eu sou um bosta, não sou ninguém. Então começa construindo essa rede, essa audiência para a qual você vai ser uma autoridade. E como que você se torna uma autoridade para essas pessoas? Ajudando elas, resolvendo os problemas delas, tirando elas do ponto A e levando elas para o ponto B através do seu conhecimento. Certamente você tem alguma coisa, você sabe alguma coisa, você já passou por alguma coisa pela qual muita gente está passando nesse exato momento. E você consegue ser o GPS que o Bruno falou e pegar essa pessoa pelo braço e tirar ela da situação dolorosa que ela está hoje e levar ela para um próximo estágio. É daí que você começa. Valeu, obrigado. Mais? Já passou um minuto, Bruno? Galera, valeu, boa tarde, bom evento. Brunão, obrigado, viu, por tudo. Eu devo muito a minha carreira a você, senão